Que bom estar aqui com vocês essa noite de novo. Tenho que dizer que é um grande prazer poder viver a vida nessa igreja. Nessa igreja a gente acha amigos para dividir a vida, a gente acha música de qualidade, que eu gosto muito de música e é legal poder desenvolver nisso, mas uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem na nossa igreja é a oportunidade de servir. Como os dons que você tem, todos têm toda a liberdade de servir aqui. E ontem foi um exemplo bem claro disso. A gente estava nesse encontro de casais e foi tão bem divididas as tarefas que ninguém se sentiu sobrecarregado. Teve gente que fez as camisetas, gente que encomendou, teve gente que organizou a decoração, gente que fez a comida, gente que preparou para dar a mensagem, teve gente que preparou as brincadeiras, teve gente que serviu as mesas. E sabe, teve gente que arrumou o som. E cada um fez uma coisinha de acordo com os dons que ele tem. E não precisa ter nenhum cargo especial para servir. Todos podem servir nessa igreja, inclusive dirigindo ou pregando. Então isso é um grande privilégio. Nem em todas as igrejas a gente pode servir de tantas maneiras e de várias formas assim. E no domingo passado a gente viu que os problemas podem ser por nossa própria culpa. Tipo, quando a gente faz uma escolha péssima, como, sei lá, torcer para o santo, é claro que a gente vai sofrer se a gente fizer uma escolha assim, e Deus não tem nada a ver com isso, isso é a nossa própria escolha. Foi Brian que disse que torcer para a santa era ser sofredor. Às vezes é culpa de outros, tipo quando você descobre só depois do casamento que o seu cônjuge ronca, ou que ele trabalha para a CELP e nunca desliga as luzes, passa pela sala e deixa a luz ligada. E às vezes é sem uma explicação precisa, tipo quando deu aquela chuvarada em janeiro, as telhas voaram, teve gente que saiu de caiaque de casa, tirou o caiaque da garagem, e o boy do bode ficou famoso. Não sei se vocês conhecem. Ele ficou tão famoso que tem o boy do bode com a tocha olímpica, tem o boy do bode caçando Pokémon, tem o boy do bode Harry Potter, tem o boy do bode com tubarão, tem até o boy do bode sozinho na comida. E se você olhar para trás e ver algum problema que você sofreu, problemas mais sérios do que esses, tá? Você pode ficar chateado, se encher de raiva, sentir culpa, pode se lamentar, mas você sabe muito bem, isso não muda a situação, o problema continua lá. Não adianta espernear, continua lá o mesmo problema. E ao longo da série Flash, à medida que Barry vai aprendendo a controlar seus poderes, que nem a gente viu no último domingo, ele descobre também que ele tem a capacidade de, se correr rápido o suficiente, ele consegue voltar no tempo e modificar eventos do passado. Se você pudesse voltar no tempo, que nem Barry faz, o que você mudaria na sua vida? Talvez uma decisão, talvez estar em algum local, você preferiria estar em outro local e você teve um local ruim. Talvez é ter dito ou não ter dito alguma coisa em alguma situação. Talvez foi se aproximar mais de alguém ou se afastar mais de alguém. Ou talvez é ter aproveitado melhor alguma oportunidade que você teve, mas não aproveitou na época. Não sei, o que você mudaria se você pudesse voltar no passado? Agora, mesmo se você imaginar isso, a verdade é essa. Ninguém pode voltar no tempo, só na ficção mesmo. Ninguém pode voltar e mudar as coisas que passaram. O que passou, passou. Você vivenciou aquilo e pronto. E então a pergunta é, se o que aconteceu e agora faz parte da sua história, a pergunta é, o que a Bíblia oferece como solução para toda essa dor e sofrimento que às vezes a gente carrega com a gente, tipo uma bolsa nas costas. A gente viu no domingo passado que o Deus que Jesus mostrou é um Deus que realmente se importa com os nossos sofrimentos. Não é um Deus que vira as costas e diz tipo, sei lá, se vira moleque. É mais um Deus que diria, encosta aqui a cabeça, vamos chorar junto. Então, se Deus é um Deus que se importa, que tipo de soluções práticas Ele oferece para essa dor que eu e você sentimos no nosso dia a dia? Eu vou te contar que tipo de solução Ele oferece, mas não espere nenhuma solução mágica, nem um estalar de dedos. A solução proposta pelo Senhor depende muito mais de obediência e de confiança do que de algo sobrenatural ou inimaginável. Na verdade, toda a solução para o sofrimento na Bíblia se resume em 2 pontos. Se resume em confessar e perdoar.
Essas são as duas soluções para todo o sofrimento que a gente tem. Talvez você cometeu erros no passado e esteja hoje colhendo frieza por causa do orgulho. Você foi orgulhoso e nisso você colhe frieza. Talvez você está colhendo hoje insatisfação no casamento por causa de ter treinado durante tantos anos sua mente para olhar para várias mulheres. Talvez você tenha colhido hoje desmotivação e isso é por causa de falta de engajamento profundo. Você nunca se engajou profundamente nas coisas, nas atividades, e hoje você se sente desmotivado, porque parece que nada funciona. Ou talvez você esteja colhendo improdutividade por causa da preguiça. A lista pode ir longe, mas seja o que for, a Bíblia promete, a solução para a dor vem de confessar cada um desses erros para Deus e para alguém maduro na fé e receber o perdão. Na verdade, isso é tão importante na vida, que é a mensagem principal de tudo que se prega como cristãos. É arrependimento e receber o perdão. João Batista, o primo de Jesus, que veio antes de Jesus para preparar os corações para receber Jesus, para que as pessoas ficassem mais atentas à mensagem de Jesus quando ele viesse, ele falou assim: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. O reino do céu está perto quer dizer, tipo assim, as coisas de Deus, as coisas do reino, as coisas do céu, não estão longe demais para serem alcançadas. Você pode alcançá-las, estão perto, o reino de Deus está perto. Qualquer um pode alcançar as coisas de Deus. E os moradores de Jerusalém, da região da Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Depois de João, Jesus fez a mesma coisa, ele pregou exatamente a mesma mensagem. Daí em diante, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Ele dizia a mesma frase: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Deus está perto para ser alcançado, as coisas de Deus estão perto, é possível alcançar. O reino de Deus não é longe, é perto. O reino de Deus está perto, o reino dos céus está perto. Se arrepender é simplesmente dizer para Deus diante de alguém: caramba, eu vacilei demais na vida, eu errei nisso. E não sei se ainda existe isso, mas na minha época teve uma vez, eles faziam muito isso, as meninas, e uma vez um amigo meu recebeu. Eles faziam aquelas cartas quilométricas que você cola um monte de carta uma na outra, depois enrola feito um papiro e tem escrito, sei lá, 1 milhão de vezes eu te amo e umas declarações de amor. Depois você abre e fica aquele tapete assim, uma carta quilométrica. É mais ou menos assim, às vezes, se a gente for confessar todos os nossos pecados e for escrever no papel. Mas não tem problema, é pedir, dizer cada um deles: Senhor, eu errei nisso, na minha vida eu errei nisso. Dizer cada um deles com tristeza no coração e pedir perdão por isso. Pedir perdão por ter até não só machucado Deus, entristecido Deus com as nossas atitudes, mas até machucado outras pessoas. Outras pessoas também sofreram por causa dos nossos pecados. E depois de ter falado isso tudo, confessado esses pecados, é falada a nova resolução que você tem de agora fazer todos os passos para mudar essa atitude. Sim, eu fiz todas essas coisas, mas agora eu não quero mais que elas aconteçam. Eu vou fazer todas as coisas possíveis e pedir ajuda dos meus irmãos também, pedir sua ajuda para não repetir esses mesmos erros. Essa é a mensagem central de toda a Bíblia. Se você nunca fez isso, você deveria fazer isso pelo menos uma vez na vida. Confessar os seus pecados e buscar mudança com Deus e com outros irmãos. E a gente tem que fazer isso porque a Bíblia diz que Deus ama cada pessoa. Todo mundo aqui é amado por Deus. Só que o pecado separa a gente de Deus. Tipo, Carlinho e Marcela, que são dessa igreja, tenho certeza que amam muito Isaac. Mas se Isaac decidir ser rebelde, desobedecer aos pais em várias áreas da vida, o relacionamento deles vai inevitavelmente ficar longe. Eles não vão ter mais o mesmo relacionamento, vai ficar distante, porque Isaac não quer mais obedecer, não quer mais respeitar eles. E é exatamente o que Deus diz a respeito do nosso relacionamento com Ele. Quando a gente escolhe não obedecer ou escolhe não se aproximar dEle, inevitavelmente, apesar dEle amar a gente, o nosso relacionamento fica distante. A Bíblia coloca isso nessas palavras: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele.
Então esse é o caminho. Para se você está sofrendo por causa dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas, esse é o caminho. E ele diz que Deus oferece gratuitamente esse perdão, essa restauração, se a gente chega e pede perdão por essas coisas. Se a causa do seu sofrimento é o pecado de outras pessoas, o caminho para a cura também passa pelo perdão. Quando a gente decide não perdoar as pessoas que nos machucaram no passado, a gente se torna as pessoas mais infelizes de se conviver do mundo. É muito ruim conviver com alguém que não perdoa outras pessoas. A gente se enche de raiva, de tristeza, a gente se torna uma pessoa amarga mesmo, por causa dessa falta de perdão. E você não tem que perdoar outra pessoa pelo bem da outra pessoa. Na verdade, você perdoa outra pessoa pelo seu próprio bem, na verdade. Para você mesmo ser curado dessa dor e de todo o sofrimento que você tem vivido por causa do pecado de outra pessoa. Paulo, em uma ocasião, escreveu assim para uma igreja: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Paulo sabia muito bem, quando não se perdoa, Satanás tem vantagem sobre a gente. Ele consegue oprimir nossa vida, porque a gente fica tão cheio de amargura, tão cheio de dor e sofrimento, que a gente não progride na vida cristã. Então ele diz, não ignoramos as suas intenções, é por isso que eu perdoei vocês. Se tinha alguma coisa para perdoar, eu já perdoei. O perdão, segundo Jesus, é uma ordem imprescindível de ser obedecida para que a gente possa estar ok com Deus. Todo mundo sabe qual é a oração do Pai Nosso. E lá tem aquela frase famosa: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque na lógica de Deus é assim. Imagina Deus falando para mim ou para você: Thierry, você já errou muito comigo e me entristeceu muito com suas atitudes durante toda a sua vida. Eu te amando e desejando um relacionamento com você, e você nem aí para mim. E ainda hoje, Thierry, você me machuca com algumas atitudes que você faz, com algumas ações, pensamentos e palavras. Só que quando você me pediu perdão, eu te estendi esse perdão de graça, sem exigir nada em troca. E hoje também, quando você continua falando, eu continuo te perdoando. Então, Deus continua falando: você lembra daquele dia que seu amigo fez aquilo com você e você ainda não consegue perdoar? Você continua com raiva, continua com ressentimento por causa disso? Se eu te perdoei, não guardei nenhum ressentimento por todo o mal que você fez durante a sua vida inteira, será que você também não pode fazer a mesma coisa? Não deve fazer a mesma coisa? Se eu te perdoei tantas coisas, você está guardando por causa de uma mágoa que a outra pessoa fez? E eu tenho que te dizer uma coisa que às vezes a gente pensa: perdoar não é esquecer o que aconteceu. Na verdade, perdoar é primeiro reconhecer a dor causada. Se você só fingir que não aconteceu nada, isso não é perdão, é só ignorar os fatos, fingir que está bem. Isso não é perdoar de verdade. Perdoar é dizer assim: Senhor, aquela pessoa realmente me machucou muito. Eu esperava que ela me aceitasse, que ela me protegesse, mas foi o contrário disso que aconteceu. E ainda hoje, quando eu lembro disso, isso traz dor ao meu coração. Eu ainda sofro, às vezes até choro por causa dessas coisas. E depois de falar isso, reconhecer a dor que você sentiu, é decidir perdoar, independente dos sentimentos. Os sentimentos bons vão vir depois, mas primeiro a gente tem que decidir. A gente decide perdoar. É dizer: Senhor, mesmo assim, mesmo tendo sofrido tudo isso, aquela pessoa realmente foi injusta comigo, eu decido perdoar essa pessoa. E eu abro mão de todo desejo de vingança com ela. E você vai continuar se lembrando do episódio negativo, e talvez no começo você vai continuar pensando coisas ruins, mas você tem que decidir não alimentar mais os sentimentos negativos em relação à pessoa. Abandonar todo o hábito de falar mal dela e começar a orar para que coisas boas aconteçam na vida daquela pessoa que tinha te machucado. Em alguns casos, o Senhor vai até nos encorajar a ir até lá e falar com a pessoa que nos machucou que a gente realmente tinha se machucado, mas que a gente já estendeu o perdão e que está tudo ok entre a gente. Isso tem um poder libertador quando a gente faz isso. Como eu disse, não é mágico. A cura vem pela obediência e pela confiança em Deus. A confiança de que o que Ele diz é o melhor para a gente. E pela obediência de obedecer essas coisas que Ele diz que é o melhor para a gente. Recentemente, Clara comentou aqui num dos cultos, e que ela já compartilhava comigo. Teve alguém que machucou muito ela no passado. E
ela sentia até medo dessa pessoa. Uma vez ela estava andando com o Pop e essa pessoa estava passando e o Pop falou, olha aquela pessoa. Ela falou, deixa eu me esconder, vem aqui. Ela não queria nem encontrar essa pessoa, com medo de se machucar de novo, de ter que conversar até com essa pessoa. E a gente já tinha conversado com isso, eu e ela, e ela já tinha perdoado, mas depois os sentimentos voltaram de novo, porque é assim quando a gente perdoa, não é automático, a gente perdoa, mas às vezes os sentimentos continuam lá e a gente tem que continuar perdoando, decidindo perdoar. E algumas vezes ela até sonhava essa pessoa perseguindo ela e acordava assustada. Mais uma vez, o medo dessa pessoa. E num acampamento do Louvor Arte, a gente falou sobre o perdão em uma das palestras, e cada um teve a oportunidade de escrever as pessoas que tinham machucado e as coisas que machucaram, e de perdoar uma por uma essas pessoas. E mais uma vez ela contou que ela orou assim, Senhor, se eu não perdoei de verdade essa pessoa, eu estou fazendo agora, eu perdoo, eu não quero mais sentir essas coisas. E ela contou que na mesma noite ela sonhou de novo com essa pessoa e ela não sentiu medo no sonho. E ela acordou e ela disse que para ela foi como se Deus estivesse falando assim, ó, você pediu e eu estou curando seus sentimentos de verdade agora. Você não vai mais sentir esse medo dessa pessoa, porque você realmente perdoou e eu sei que você perdoou de coração. Então Deus cura os sentimentos, depois que a gente decide obedecer e confiar que o que Ele pede é o melhor para a gente. Às vezes a gente também pode sofrer, isso é o quarto ponto que eu não citei na última, por causa dos pecados dos nossos pais e dos nossos avós. Nos 10 mandamentos tem um versículo que fala assim, esse eu não projetei, eu só vou ler para vocês. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Castigo os filhos pelo pecado dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Jesus disse, quando ele estava aqui, que os 10 mandamentos não mudou, continuam os mesmos e continuam valendo. Ele até veio para amplificar isso, ficou ainda mais profundo, porque ele até intensificou, dizendo que se a gente só olhasse para uma mulher, a gente já estaria adulterando com ele. E a gente vê na história de Davi, por exemplo, ele pecou com Batseba, ele traiu, ele adulterou com a mulher, matou ainda um rapaz que era o esposo dessa mulher. Depois Natan, quando ele chega lá, ele disse que os filhos iam sofrer por causa disso, que a violência nunca ia se afastar da família dele, e que ele, justamente os filhos iam sofrer por causa disso. Quando a gente olha para os descendentes de Davi, tem todo tipo de assassinato, e tem um irmão que estupra uma irmã, e depois os irmãos matam um outro irmão porque ele tinha feito isso, e depois um filho pega as mulheres do pai e tem relações sexuais com elas, com as mulheres do pai, na frente de todo mundo, coloca na varanda assim. Nossa, é realmente uma bagunça total. E nos 10 mandamentos ele diz que isso vai acontecer, que às vezes a gente vai carregar os erros também dos nossos pais, e que isso vai se repetir até 4 gerações. E isso acontece porque Deus ele é justo e imutável, Deus continua sendo o mesmo hoje, e às vezes a gente pode estar sofrendo consequências de erros que os nossos pais cometeram. Mas mais uma vez, a libertação disso, por causa do sangue de Jesus, por causa do que Ele fez, é confessando os pecados até dos nossos pais. Se a gente olhar para Daniel, também na Bíblia, ele estava preso no cativeiro, nem foi culpa dele. Outras pessoas pecaram, ele era um cara justo, mas ele foi levado como escravo para a Babilônia. Ele não tinha errado por nada. Mas quando ele chega lá, ele diz, Senhor, perdão porque eu e os meus pais pecaram. Ele pede perdão por ele mesmo e pelos pais, até como se fosse ele mesmo que tivesse feito. Neemias também, quando descobre que os muros de Jerusalém estão destruídos e que a cidade está em ruínas, não foi ele que errou exatamente, foram os antepassados, os pais, os avós. Mas a primeira coisa que ele fala quando ele ora pedindo perdão é, Senhor, perdão, porque eu, meus pais e meus avós pecamos nisso. E a gente também pode ter a cura sobre qualquer coisa que tenha vindo através dos nossos pais, mediante a confissão. Senhor, perdão também pelos meus pais, porque eles também erraram em muitas coisas, eles não conheciam o Senhor, fizeram todo tipo de besteira. E eu não quero trazer nada para a minha vida disso, eu quero que minha família seja diferente, por causa do teu sangue, por causa do sacrifício que Jesus fez
eu quero a liberdade, a partir da minha família, que seja diferente, que eu não cometa os mesmos erros que os meus pais cometeram, e a sua vida vai ser diferente também. E ainda o outro motivo, que a gente já tinha conversado na semana passada, às vezes parece que não tem explicação nenhuma. Uma vez, os discípulos de Jesus encontraram um cego de nascença. E Jesus viu, e os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram. Então, às vezes, não é nem a pessoa nem o outro. Acontece alguma coisa, um sofrimento na vida. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou nos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siló, significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, mas outros diziam: não, apenas se parece com ele, não é ele mesmo, ele é cego, não tem como ele estar vendo. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Nesse caso, não era culpa dele mesmo, nem de ninguém. Era simplesmente um fato que tinha acontecido. Talvez por uma doença que a mãe teve durante a gravidez, ou por falta de algum nutriente durante a gravidez, ele nasceu cego. Mas a grande notícia é que, seja qual for o motivo que você esteja sofrendo, Deus sempre pode usar isso para a glória dele. Sempre pode usar isso para a glória dele. Fanny Crosby é uma mulher que viveu há uns 200 anos atrás, e com 6 meses de vida, ela teve uma infecção nos olhos e ela perdeu a visão. Depois, com 8 anos mais ou menos, ela descobre que gosta de escrever poesias, ela começa a escrever poemas, entra para uma escola de cegos, se forma, se torna professora na escola de cegos, e aos 45 anos ela começa a escrever músicas cristãs. E ela escreveu, por exemplo, A Deus Bendizemos, que é a primeira música que a banda tocou essa noite. Ela escreveu a música Que Segurança, Sou de Jesus, Tenho Antigozo no Reino de Luz. Mais de 8.000 hinos ela escreveu para o repertório cristão, que várias igrejas conhecem, tem vários hinários diferentes. Depois ela se tornou palestrante, ela começou a pregar em diversas igrejas, e ela era da igreja episcopal, mas ela ajudou muito o exército também, na época dela. Ela foi a primeira mulher a falar no Senado. Antes, nenhuma mulher tinha dado um discurso no Senado, e ela pôde falar. E ela conheceu pessoalmente 5 presidentes dos Estados Unidos. E ela disse assim: parece ter sido a providência abençoada de Deus o fato de eu ter sido cega a minha vida inteira. E eu o agradeço pela sua decisão. Se uma visão humana perfeita me fosse oferecida amanhã, eu não aceitaria. Porque eu poderia, talvez, não ter cantado louvores a Deus se eu estivesse distraída com as coisas belas e interessantes sobre mim. Se ela pudesse voltar no passado, ela não mudaria esse fato, porque ela sentiu que aquilo teve um fator determinante para toda a vida dela. E no final acabou sendo bom para a vida dela. Na história de Flash, ele volta no tempo e tem a possibilidade, uma vez, de salvar a mãe dele que morreu. Na primeira ou na segunda temporada, não sei. Mas ele decide não fazer isso, porque ele sabe, se ele mudar esse evento, de repente pode mudar toda a história dele, até ele não receber o superpoder de velocidade. Mais pra frente ele acaba morrendo e se encontra com o que eles chamam no filme de a força da velocidade. E essa força se apresenta assim: quando a primeira partícula do Big Bang foi liberada para formar a realidade como você conhece, nós estávamos lá. Para mim isso é Deus, não é nenhuma força magnética ou da velocidade. Se eles fossem cristãos, eles teriam chamado de Deus, mas chamaram a força da velocidade. Então, Deus, eu vou chamar ele de Deus. Deus, nesse caso, ele assume a forma física de alguém que ele conhece. Primeiro ele assume a forma física do pai adotivo dele, depois assume a forma física
da irmã de criação e depois finalmente da mãe, para que eles possam ter uma conversa. E nessas conversas, Deus e Barry discutem sobre tudo o que aconteceu na vida deles. Ele leva ele, por exemplo, no local onde está o túmulo da mãe, e Barry nunca tinha tido coragem de ir lá pessoalmente, onde era o túmulo da mãe. E o diálogo que eles trocam entre eles é assim: Deus fala, a morte de sua mãe aconteceu com você, Barry, e ela te transformou em quem você é. Mas você aceitou isso? Aceitou de verdade perdê-la? Talvez por isso você nunca conseguiu vir aqui no cemitério, porque isso tornaria a dor mais real para você. Barry responde, eu sei que é real, todo dia eu sei, eu tive chance de salvar ela e vocês viram o que eu escolhi. Ele escolheu não salvar a mãe. E Deus pergunta, e você está em paz com essa decisão? Ele responde, em paz? Como alguém pode estar em paz por deixar sua mãe morrer? Por decidir que a sua vida é mais valiosa do que a dela? Nessa hora Deus se agacha ao lado dele e diz, acha mesmo que sua mãe iria querer que você morresse por ela? As pessoas que o Flash salvou são resultado dessa decisão. E será que a vida delas não tem valor também? E ele fica bravo, ele diz, eu não preciso ouvir isso. E ele sai de lá. Eu quero mostrar para vocês como Deus vê o quadro completo do sofrimento. Vamos imaginar que aqui são essas 3 casas. E você está aqui na primeira casa. Você só consegue ver isso. Vamos imaginar que o homem está realmente nessa tela, ele não consegue ver a gente. Ele só é bidimensional, ele não é em 3D. Ele não consegue ver quem está olhando para ele. Ele só consegue ver essa tela e a casa onde ele está agora. E vamos dizer que depois dessa casa, o homem vai para a segunda casa e fica lá durante um tempo. Na segunda casa, ele também não consegue olhar perfeitamente o que aconteceu antes. Ele só consegue ver o que está acontecendo naquele momento. Depois ele vai para a casa 3 e fica lá. Deus, ele olha assim, ele está vendo tudo. O passado, o presente e o futuro. Ele não é limitado como a gente. A gente é limitado pelo tempo e é limitado pelo espaço físico. A gente não pode estar aqui e lá na Asa de Holanda ao mesmo tempo. A gente tem que estar em um lugar ou outro. Também no tempo, a gente não pode estar no passado e no presente. A gente é limitado por essas duas forças. Mas Deus não. Ele não é limitado por espaço físico. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também não é limitado por tempo. Ele pode ver o que aconteceu antes. Ele pode ver o que está acontecendo agora. Ele pode ver o que isso vai gerar no futuro. Então Deus sabe quando ele deve parar um tipo de sofrimento, porque isso vai trazer mais dano do que benefícios. E ele sabe que um tipo de sofrimento que você teve aqui, embora você só consiga ver isso agora, vai trazer lá no futuro. Então ele é soberano sobre essas coisas. Pode ser também como alguém que está em cima de um prédio, olhando a circulação lá embaixo. E você está lá embaixo, não consegue olhar para cima, você vai atravessar a rua. Deus daqui, ele já sabe qual carro que vai chegar perto de você, ele já pode dizer, tem um carro vermelho vindo, e você não sabe nem como ele consegue isso, porque ele tem a visão completa, e você só consegue ver ali embaixo, limitadamente. Eu quero mostrar como o Flash no filme, ele entendeu isso. Ele entendeu que Deus, ele vê o quadro completo, ele sabe porque as coisas aconteceram, porque ia trazer alguma coisa depois. Acontece assim. Mamãe. Oi, Barry. Você não é a minha mãe. Por que estão fazendo isso comigo? Nós não estamos fazendo nada com você, querido. Você está tão cansado. Senta, Barry. Senta. Vocês estavam certos. Eu nunca aceitei isso. Nem por um segundo. E acho que nunca vou aceitar.
Meu menino querido, você tem que dar um jeito. Como? Eu não sei, mas eu sei disso. O que você se tornou é incrível. Um milagre até. Mas não fará coisas ruins pararem de acontecer com você. Nem o Flash pode fugir das tragédias que o universo vai mandar na sua direção. Tem que aceitar isso. Aí vai poder correr livre mesmo. Eu sei. Só sinto falta dela. Eu sinto tanta falta dela. E se eu te falasse que ela tem orgulho de você? Do homem que você se tornou? Quem tá falando isso? A força da velocidade ou a minha mãe? Os dois. Ela diz, nem mesmo o Flash pode evitar as tragédias que acontecem na vida, mas você tem que superar elas e aceitar elas. Depois ele é autorizado a voltar para a Terra, e quando ele chega, ele diz para o pai, tudo o que aconteceu com a gente, de bom ou de ruim, nos transformou em quem somos, e eu acho que eu não mudaria isso, nem se eu pudesse. Depois ele vai visitar o túmulo da mãe e fala para sua irmã de criação, eu vejo as coisas de maneira diferente agora, eu perdi tanto tempo irritado com o que eu tinha perdido, mas eu esqueci que eu tinha tanta coisa. Eu tinha o meu pai adotivo, e tinha você também. E essas coisas eu posso valorizar. E na Bíblia, Paulo também, escrevendo para a igreja de Roma, ele fala assim, e também nos alegramos nos sofrimentos. Como se pode alegrar nos sofrimentos? Ué, pensando no futuro, o que eles podem produzir para a gente. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, porque a gente confia que Ele está no controle, isso que gera paciência. Deus está no controle, então vou ficar paciente aqui. E Deus aprova isso. E essa aprovação cria esperança. Que a gente diz, nossa, se Deus está aqui no controle de tudo, Ele sabe até onde a gente vai, e sabe por que isso está acontecendo, e o que isso pode gerar de bom até na nossa vida no futuro. Então, mesmo em meio ao sofrimento, Deus pode intervir e fazer com que coisas boas surjam. Pessoas que conseguem vencer o passado através da confissão e do perdão se tornam pessoas cheias de esperança. E essas pessoas transbordam essa esperança sobre outras pessoas, encorajando quando elas estão passando por problemas semelhantes, motivando os outros a continuar na caminhada e sendo exemplos de pessoas que entendem e se submetem à soberania de Deus. Você não quer depositar também totalmente a confiança nele, nesse Deus que está vendo tudo, ele sabe até onde ele vai deixar ir e sabe o tipo de sofrimento que você está passando e ele chora junto com você também. Descobrindo pelo conversar com ele como ele deseja usar essas situações negativas para a glória dele, como foi com o cego que Jesus encontrou, pode ser uma liberdade da dor enorme. Escutar Deus falando assim, você está passando por isso, mas eu vou usar isso depois para abençoar outras pessoas, para você ser um encorajamento para outras pessoas. Eu posso fazer com que isso se torne bênção. Enquanto a gente canta de novo, o Senhor é bom, você vai ter a oportunidade de conversar com Ele aí mesmo, no seu lugar, ou então aqui na frente, se você desejar. E depois eu vou pedir ainda que a capitã ore com a gente, e a gente vai terminar o culto assim.